Olá! Hoje passaremos ao estudo de Mateus, capítulo 6, parte 2. Então, para iniciar o nosso estudo, vamos orar? Pai Celestial, em nome do nosso Senhor Jesus, apresentamos a Ti o estudo da segunda parte de Mateus, capítulo 6. Pedimos, Senhor, a Tua presença conosco. Pedimos que o Senhor venha nos dar o entendimento completo daquilo que o Senhor nos quer ensinar. Desde já te agradecemos pela oportunidade de conhecer a Tua Palavra. Esteja conosco, ministra aos nossos corações. Abra os nossos olhos para que enxerguemos aquilo que o Senhor tem tentado nos mostrar. Fala conosco, Pai, é o que pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 16. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida? E o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para o hoje os problemas deste dia. Então aqui nós vemos muitos ensinamentos também ricos para nós e para aplicação nas nossas vidas. Como eu havia falado, eu dividi esse capítulo em 2 partes justamente por isso, porque é um capítulo muito rico. Então a primeira parte fala sobre a questão do jejum e entra no que nós já conversamos na parte 1 desse vídeo. A questão não é as pessoas saberem necessariamente que você está jejuando. Você mora numa casa, convive com pessoas. Se você recusa o café, o almoço, a janta, a pessoa vai achar que você está doente, vai ficar preocupada. Então, não tem problema as pessoas saberem que você está em jejum. Não é isso que condena.
O que é condenado é a hipocrisia. É da mesma forma como foi falado em relação à parte 1 desse capítulo. É a questão de você tentar mostrar o quão religioso, o quão bonzinho você é ao estar fazendo jejum. Você fazer questão que as pessoas saibam do seu jejum, não no sentido de explicar por que você não vai se alimentar não vai realizar aquela refeição, mas com o intuito lá dentro de você, das pessoas elogiarem o seu ego, mostrarem o quão boazinha, nossa, Tati é tão boazinha, Tati é tão santinha, olha quantos jejuns ela faz. Se o problema fosse as pessoas saberem sobre o jejum, não daria para ensinar jejum na igreja. Então, assim, a questão não é saber ou não do jejum. A questão é a intenção do coração, dos outros verem, simplesmente com o intuito de mostrar para os outros quão maravilhoso você é, e assim as pessoas massagearem o seu ego. Basicamente é isso. Deus condena a hipocrisia. Em relação ao ensino sobre dinheiro e bens, no versículo 20 ao 21, ensina onde nós devemos juntar nossos tesouros. E não sei quando isso aconteceu na história da igreja, mas há uma grande distorção de que o dinheiro é um problema, que o dinheiro é pecado, que o dinheiro é um mal. Na Bíblia, gente, não existe isso, tá? Não existe respaldo para isso. Aí algumas pessoas vão falar, Tati, existe sim. A palavra diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Na verdade, a palavra não diz isso. A palavra diz, isso está lá em 1 Timóteo. A palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por que o amor ao dinheiro? Porque onde está o seu amor, vai estar o seu coração. Então pensa quando você se apaixonou. Tudo girava em torno daquilo ali, daquela paixonite. Então você só pensava naquilo, naquela pessoa. Você só queria a presença daquela pessoa. Você ficava idealizando os momentos que você teria com aquela pessoa. Ou seja, sua vida girava em torno daquilo. E assim também acontece quando a pessoa ama o dinheiro. Ela vai viver em função do dinheiro, ela só vai pensar em dinheiro e ela vai ficar, todas as ações dela vão ser em prol do dinheiro. E recentemente eu vi um vídeo de uma pessoa até famosa falando que trabalha 18 horas por dia. E aí eu pensei, o dia tem 24 horas. Se ela trabalha 18, sobram 6 horas para comer, tomar banho, dormir e se relacionar com as outras pessoas do convívio dela. Ou seja, ela vive para o trabalho. Mas quando ela sair dessa terra, se ela não mudar a perspectiva dela até lá, o que ela vai levar? Eu já vi essa frase, talvez vocês também já tenham ouvido, caixão não tem gaveta. A gente não leva dessa terra nem a meia do pé. Então é isso que o Senhor está nos ensinando. Você não vai juntar tudo que você juntar aqui, você não vai levar para a eternidade. E o Senhor nos orienta. Não é que tem um problema, fique claro, não tem problema você ter as coisas. Porque se você ter as coisas fosse um problema, você não poderia ter nada. Você não poderia ter a internet que está te permitindo assistir esse vídeo. Você não poderia ter o celular, o computador, o tablet que estão permitindo você assistir esse vídeo. Entende? Você não pode ter amor por essas coisas, porque se você tiver amor por essas coisas, a Bíblia fala que tem 2 senhores, ou é Deus ou é o dinheiro. Você vai começar a servir ao dinheiro, sua vida vai girar em torno disso, entende? Esse é o problema. E aqui a palavra nos ensina a juntar tesouros nos céus. E o que são esses tesouros? É dólar? É euro? É ouro? É diamante? O que tem no céu que eu consigo juntar tesouro? A palavra nos ensina que nós somos salvos através de Jesus, mas que Deus recompensará as nossas ações, sejam elas boas ou más, mas nós teremos recompensas pelas nossas ações. Então, o que são os tesouros? Os tesouros são as nossas ações em prol do reino. Ai, Tati, mas eu sou nova na fé, eu sou nova convertida e não tem nada que eu sei fazer em prol do reino. Gente,
Primeira coisa, você vai começar a se encher. Você só transborda aquilo que você é cheio. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração é cheio. Então, se você se encher da palavra, e é por isso, essa é a intenção desses vídeos, naturalmente, sem você perceber, você vai transbordar a palavra do Senhor para as outras pessoas. Entende? Você naturalmente vai fazer isso, não vai ser algo que você esteja forçando. Você vai fazer isso naturalmente, entende? Então, para quem está começando agora, primeira coisa, se encha. Quanto mais você se encher, mais você vai transbordar. E quanto mais você vai transbordando, mais você vai influenciando e ajudando outras pessoas a conhecerem o Deus que você serve, entende? E, para finalizar, a questão das preocupações. Aqui eu acho engraçado, né? A gente às vezes fica preocupado com tantas coisas. O que é a preocupação? O que é a ansiedade? É tentar viver um futuro que ainda não chegou. E aqui o Senhor diz, cada dia os seus próprios problemas. Então não adianta você viver o futuro. Só Deus conhece o futuro, nem o diabo conhece o futuro. Somente Deus. E aqui o Senhor nos ensina a não viver cheios de preocupações, cheios de ansiedades. Quantas vezes nós ficamos preocupados, ansiosos com coisas no futuro, e esse futuro chega e essas coisas nem se concretizam. E se você parar para refletir de uma forma madura, preocupar, ficar ansioso, agitado, inquieto, vai mudar o quê? E é exatamente isso que fala no versículo 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Ou seja, sua preocupação não consegue fazer nada, entende? A preocupação só te paralisa, te inquieta e te afasta de Deus, porque o seu coração vai se encher dela, entende? E a palavra nos ensina o tempo todo que nós não devemos ficar preocupados porque nós temos um Deus que cuida de nós. Então nós devemos entregar em oração a esse Deus as nossas preocupações, porque Ele sim conhece o futuro, Ele sim tem o controle de todas as coisas e Ele sim tem poder para mudar as circunstâncias, não nós, entende? Não é que nós devamos ser acomodados e não fazer nada. Claro que nós devemos fazer, tem a parte das nossas ações também. Mas ficar só preocupado pensando naquilo que te angustia não vai resolver a situação. Eu aprendi isso com um pregador, eu não lembro exatamente quem, mas que toda a sua preocupação se torne motivo de oração. Logo você vai ter tanta oração, entende? Que já não vai ter mais tempo para se preocupar, certo? Então, por hoje é isso, nos vemos no capítulo 7 de Mateus. Até lá!